O que me parece positivo na manifestação do ministro é o fato de que nós estamos discutindo um problema que se eternizou. Hum. Essa desoneração da folha, ela vem sendo renovada sucessivamente, sem muito questionamento. E no Brasil, quando um privilégio é institucionalizado, o benefício decorrente desse privilégio vira uma espécie de religião que é protegida por certos dogmas que são inquestionáveis. E no caso da desoneração da folha, que beneficia 17 setores da economia, o dogma é a criação de empregos. Então, alega-se que o fim do benefício levaria milhares de pessoas ao olho da rua. O que está dizendo o Fernando Haddad é que essa alegação é ilegítima, ele trata como algo ilegítimo. Ele disse, olha, eu não posso aceitar chantagem, foi o termo que ele utilizou. Ele tratou esta alegação de que vai produzir o veto do Lula, o fim da desoneração da folha vai produzir desemprego, ele tratou como uma chantagem. E ele disse que o Congresso deliberou sobre essa matéria na base do improviso, sem muita discussão. Ninguém discutiu, segundo o ministro, o custo disso. E, pela conta do Haddad, isso custa ao Tesouro Nacional 25 bilhões de reais. As empresas, é preciso esclarecer o que é a desoneração, afinal de contas. É um desconto que a legislação concedeu a 17 setores da economia brasileira. Empresas desses setores foram autorizadas a pagar um percentual de 1% a 4,5% sobre o faturamento bruto, em vez de recolher 20% sobre o total da folha de pagamentos para a Previdência Social. Então, a empresa teve um refresco. A alegação é de que, em contrapartida, esses setores, as empresas desses setores, contratariam mais mão de obra. Alega-se que esses setores são os que mais contratam no Brasil. A coisa deveria ser temporária, mas vem sendo sucessivamente renovada. Expiraria a penúltima renovação, venceria agora, no final de dezembro desse ano. E o Congresso renovou novamente o benefício até o final de 2027. Portanto, todo o governo Lula e mais o primeiro ano do próximo governo. E eles fizeram algo que acho que desmereceu até o projeto que foi aprovado no Congresso, incluíram ali um jabuti enorme, botaram prefeituras no meio dessa desoneração. Então, permitiram a prefeituras que estão aí penduradas na Previdência, que também tenham um refresco. E também não tem muito cálculo sobre esse refresco que foi concedido às prefeituras. Então, o que fez o Haddad? Ele falou, olha, o presidente vetou porque considera inconstitucional. Essa discussão sobre se é ou não é inconstitucional, ela vai longe, porque na reforma da Previdência há lá um artigo que proíbe a criação de novos benefícios previdenciários. Mas o que se alega é que esse aqui não é um novo benefício. Como ele vem desde antes da reforma da Previdência, a alegação é de que se trata apenas da renovação de algo que já existia. Há, inclusive, um voto monocrático, individual, do ministro Ricardo Lewandowski, hoje já aposentado, reconhecendo a legitimidade, a constitucionalidade dessa desoneração. Então, é uma discussão que vai longe, mas o Haddad tem lá uns pareceres da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Advocacia Geral da União, que sustentam que isso é inconstitucional. E ele vetou e disse que vai colocar algo no lugar, vai oferecer algo para o Congresso Nacional que compensaria esse veto. Não quis dizer o que é, diz que não quer encavalar os debates, porque já há no Congresso um debate sobre a reforma tributária, que foi aprovada nas duas casas, mas como o Senado fez mudanças, a Câmara vai ter que avalizar ou não essas mudanças, a Câmara tem que analisar novamente a proposta, e há também uma medida provisória que resultaria numa arrecadação extra de 35 bilhões, se refere a ICMS dos estados, empresas que têm desconto de ICMS por questão de incentivos que recebem nos estados, tem que pagar para a União. O STJ reconheceu que a União tem direito a receber essa importância, isso dá uns 35 bilhões, o Congresso está hesitando em aprovar, e o Haddad acha que se enviasse, é a alegação dele, se enviasse agora, encavalaria o debate e prejudicaria a análise dos projetos que já se encontram no Congresso. Então, ele diz que a alternativa
a essa providência, a essa proposta que foi vetada pelo Lula, a alternativa será apresentada depois da reunião da COP28, que ocorrerá agora no final desse mês até o dia 12 de dezembro. Então, está jogando a discussão para depois dessa reunião da COP28, à qual comparecerão ele próprio, o Lula e vários outros ministros parlamentares. Então, ele está tentando evitar o que parece, ou que os parlamentares, os líderes, inclusive, apresentam como inevitável, que é a derrubada desse veto. Ele está tentando chamar os parlamentares a uma reflexão. Olha, aguardem um pouco, porque vem por aí uma alternativa a essa medida. E ele contesta algo que até ele faz crer que está se contrapondo a empresários, mas tem aí levantamentos até de sindicatos, dizendo que, de fato, a desoneração produz mais empregos. Agora, é bom que essa discussão seja feita, a meu juízo, porque a renovação indiscriminada de benefício fiscal, sem o debate sobre o resultado desse benefício e o custo dele, acho que não convém, no instante em que o governo está tentando arrecadar mais para cumprir lá suas metas fiscais. O arcabouço, o novo marco fiscal, que foi aprovado recentemente, nesse ano, agora, pelo Congresso, ele depende muito de arrecadação. Então, o Congresso não pode conviver permanentemente com esse paradoxo. Autoriza o governo a implementar um marco fiscal que está baseado em arrecadação e vai produzindo, medida após medida, providências que resultam em gastos. Então tá certo, governo, o Josias, eu achei bem fazer a providência, porque o veto leva o Congresso, a sociedade, essas empresas a discutirem. De fato, criou empregos? O Haddad está dizendo que não na proporção em que se dizia, não foram criados os empregos. Então vamos discutir. As empresas vão trazer os números, os sindicatos vão trazer os números e o governo vai se defender. E, de resto, é preciso aguardar o que é que o ministro vai colocar no lugar. O que é que ele sugere? O que me parece injusto, Fabiola, é que 17 setores da economia tenham um benefício, paguem menos previdência e todo o resto da economia não tem o mesmo benefício. Então, estabeleceu-se uma concorrência desigual. Isso vai ficar até o fim dos tempos, sem que ninguém discuta. Então, o que o governo está propondo, o que o Haddad se dispõe a fazer, é debater esse assunto e oferecer uma alternativa. Acho bom que se debata. É importante dizer só, antes de passar aqui que eu quero ouvir o Thales também, se ele concorda ou não com isso, mas essa desoneração na folha de 17 setores, só para a gente ter uma ideia dos valores, né? A desoneração, na verdade, é de uma redução da alíquota do que eles pagam, né, sobre os salários, né? Essa desoneração, ela atinge 17 setores e aí eles pagam uma alíquota que vai de 1% a 4,5%. Sobre a receita bruta, ao invés dos 20%, que é normalmente o que se paga. Então, só para a gente ter uma ideia do tamanho da redução. Então, é muita redução, a gente está falando de 9 bilhões e 400 milhões de reais, que foi a conta que o Haddad falou, se não me engano, né, o valor que ele disse, que isso vai vir de caixa para o governo. E aí,